Alguns ateus dizem que Deus sacrificou a si mesmo para salvar pessoas para si mesmo e depois condená-las para ele mesmo. Porém, eles não entendem que essa afirmação é teologicamente equivocada, epistemologicamente inconsistente e ontologicamente contraditória. E hoje no canal Logicadamente, irei trazer uma refutação teológica abrangendo cada ponto dessa objeção. Primeiro ponto seria que essa formulação confunde os objetivos da encarnação e o sentido do sacrifício. Dentro da visão cristã, nós não ensinamos que Deus se sacrificou para si mesmo como se buscasse um ganho, proveito ou satisfação egocêntrica na teologia bíblica. Dentro da visão cristã, Deus se encarna por amor às criaturas, como diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. O sacrifício de Cristo é expiação vicária, ou seja, ele assume então uma condição humana para restaurá-la, não para obter algo que lhe falte. Portanto, teologicamente, não há auto-benefício divino nenhum, mas uma doação, conhecida como o esvaziamento, e uma restauração relacional. A condenação não é um ato arbitrário, posterior ao sacrifício. Preste atenção nessa formulação, e nós iremos assumir que Deus cria pessoas, sacrifica-se por elas, e depois ele escolhe como condená-las. A teologia cristã clássica já afirma o contrário. Ela afirma que a condenação é consequência da liberdade humana e da alienação voluntária, como é descrita no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 até o 24. O sacrifício visa, então, remover a condenação já existente e não criar uma nova. O sacrifício não é para pessoas serem condenadas, mas para todo aquele que crê. A relação entre a expiação e fé não implica que Deus salve para depois condenar. A lógica bíblica correta é que todos já estão condenados, que é uma condição original após a queda. Deus oferece também salvação universal, como é descrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A condenação restante é rejeição do remédio, não resultado do remédio, assim como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Assim, dizer que Deus salva pessoas para condená-las equivale a dizer que um médico cura um paciente para depois envenená-lo. Isso inverte completamente a estrutura soteriológica cristã. A justiça divina não é contraditória à misericórdia. No modelo bíblico, por exemplo, a justiça exige que o mal seja tratado. A misericórdia oferece perdão e restauração. O próprio sacrifício de Cristo reconcilia justiça e misericórdia, não as contradiz. Portanto, teologicamente não existe antagonismo interno no ato divino. Primeiramente, precisamos entender que a afirmação de que Deus faz tudo para si trabalha com um conceito equivocado de conhecimento divino. Preste atenção, epistemologicamente, ou seja, através do conhecimento, pressupõe-se que Deus age em ignorância ou arbitrariedade, como se não soubesse o fim de suas ações. Mas no teísmo clássico, entendemos que Deus é onisciente. Deus conhece a realidade eternamente, não progressivamente. Suas ações não são tentativas, mas são expressões de sua natureza perfeita. Logo, ele não salva para condenar. Isso seria epistemologicamente incoerente, pois seria agir contra um fim que ele mesmo sabe que seria absurdo. Então, ficou claro que essa formulação pressupõe contradição de intenções. Entendemos que epistemologicamente é impossível que um agente perfeito haja intencionalmente para salvar com a intenção final de condenar as mesmas pessoas. Mas você pode se perguntar, por quê?
Intenções contraditórias mutuamente se anulam. Um ser perfeito não age com dissonância intencional. E Deus, sendo ontologicamente perfeito, não pode ter intenções contraditórias. Assim, a objeção cai por incoerência interna. Outro ponto interessante seria que essa formulação confunde causa e permissão. Epistemologicamente, é necessário distinguir causalidade direta, que seria quando Deus faz algo, de permissão, que seria exatamente porque Deus permite algo por causa da liberdade e responsabilidade humana. Esse argumento atribui a Deus causalidade de condenação posterior à salvação. Já dentro da teologia clássica, Deus salva casualmente, Deus condena judicialmente, como resposta à livre rejeição da graça. Portanto, não há epistemologia consistente na formulação original. Ele ignora distinções fundamentais. Agora preste atenção nessa refutação ontológica. Percebemos uma contradição lógica. Olha só, um ser moralmente perfeito não pode desejar simultaneamente o bem e o mal das mesmas pessoas, porque ontologicamente Deus é plenamente bom, plenamente justo e plenamente coerente. Logo, desejar salvar alguém é um ato de amor. Desejar condenar alguém é um ato de justiça ante o mal persistente. Porém, não é possível que Deus simultaneamente salve com amor e condene arbitrariamente os mesmos salvos. Isso violaria o princípio da não contradição ontológica. Um ser não pode ser e não ser moralmente bom em relação ao mesmo sujeito, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Logo, a ideia de que Deus faz tudo para si é ontologicamente inválida. Deus não pode agir contra a própria natureza. Se Deus é o fundamento do ser e sua natureza é amor, justiça, coerência e bondade, então é claro que ele não pode sacrificar-se por amor e depois, sem razão moral, destruir aqueles por quem morreu. Essas ações seriam afirmações ontológicas incompatíveis com a essência imutáveis de Deus. A própria condenação não recai sobre o salvo, mas sobre o não reconciliado. Porque sabemos que ontologicamente a salvação implica união ontológica com Cristo. Condenação implica em separação ontológica. É impossível que a mesma pessoa esteja ontologicamente unida e separada ao mesmo tempo. Portanto, não há como Deus salvar para condenar. São estados ontológicos mutuamente excludentes. A conclusão lógica que chegamos é que a declaração original na qual Deus faz tudo para si acaba falhando em 3 níveis. Teologicamente, conseguimos entender que ele ignora a finalidade do sacrifício, vai distorcer a doutrina da condenação e confunde justiça com arbitrariedade. O segundo ponto seria epistemológico. Atribuir intenções contraditórias a um ser perfeito confunde permissão com causalidade, vida e coerência intencional divina. O terceiro ponto, ontologicamente falando, propõe um Deus agindo contra a própria natureza. Ele assume a coexistência impossível dos estados ontológicos contraditórios, como salvo e condenado. Ele implica também em um Deus arbitrário e incoerente, o que é logicamente inadmissível dentro do teísmo clássico. A refutação que conseguimos concluir através do canal Logicamente é que a ideia de que Deus se sacrificou para salvar pessoas para ele mesmo, a fim de condená-las, é logicamente, teológica e epistemologicamente impossível. Um ser perfeito não age com intenções contraditórias, não opera contra sua natureza, não salva para destruir e não realiza ações remediais com finalidades arbitrárias. Portanto, o sacrifício de Cristo é, no cristianismo clássico, a solução para um estado que já está condenado.
É também um ato de amor, não de manipulação. É um meio de restauração, não de ulterior punição. Ele é coerente com a justiça divina e não contraditório a ela. Portanto, a formulação original na qual afirma que Deus faz tudo para si é uma caricatura da teologia cristã e se desfaz diante da análise lógica e rigorosa. E se você chegou até aqui, lembre-se, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sino para mais notificações e nunca se esqueça, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!